Olá pessoal, eu sou Rúbia, sou médica de família e comunidade e eu vou trazer mais um artigo para a gente estar lendo. Eu sempre vou tentar buscar artigos que sejam a favor e contra tanto o tratamento precoce quanto a profilaxia de Covid, tá? Então, eu vou estar trazendo artigos diferentes e a gente vai analisar a qualidade metodológica e o resultado deles, tá bom? Esse é um artigo do The New England Journal of Medicine, é um artigo original e o título dele é Um estudo randomizado de hidroxicloroquina como profilaxia pós-exposição para Covid-19. Tem aqui os autores. Então, na verdade, ele quer ver se a hidroxicloroquina é boa no caso de profilaxia para pacientes que foram expostos ao risco de Covid-19. Esse daqui é o resumo do estudo, mas eu vou ir para a parte grossa, já falei para vocês, e eu vou tentar resumir. Apesar de eu achar interessante ver todo o estudo, quem quiser ver só os resultados, basta clicar em 24:10 no tempo do vídeo. Fala que a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus é uma síndrome global e que ela emergiu rapidamente, causando a doença conhecida como Covid-19. Só voltando aqui, esse artigo foi publicado dia 3 de junho de 2020, só que, se eu não me engano, ele foi feito em março. Então, naquela época, as estratégias para mitigar a transmissão eram basicamente a rápida identificação dos casos, o isolamento, o rastreamento dos contatos, a autoquarentena das pessoas expostas e basicamente isso. Então, quando uma pessoa era exposta, ela era mantida em observação em uma quarentena durando 14 dias, né, que era o período de incubação até a doença se manifestar. Esse daí era o padrão de cuidado na época. Até o momento, nenhum medicamento se mostrou eficaz para impedir a transmissão ou prevenir a transmissão do SARS-CoV-2. E ele fala que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina têm ação in vitro contra o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. Aqui ele fala um pouquinho sobre a função de cada um, né, in vitro e tudo mais, mas não vou falar. E ele fala que na verdade, in vitro, a hidroxicloroquina tem um efeito melhor contra o SARS-CoV-2 do que a cloroquina. Ele fala aqui que a maioria dos estudos, né, que foram feitos com a cloroquina ou hidroxicloroquina contra a Covid-19 foram feitos em pacientes hospitalizados. Que para alterar a trajetória da epidemia, seria necessário quebrar a cadeia de transmissão. E o risco da transmissão doméstica secundária foi estimado em 10 a 15%, segundo esses autores aqui que eu ainda não li, mas está aqui a referência, e que um pequeno estudo coorte, não randomizado, não controlado, sugeria que o uso da hidroxicloroquina poderia reduzir ou mesmo eliminar esse risco. Ele fala que ainda é desconhecido se a curto prazo doses elevadas de hidroxicloroquina podem prevenir essa doença logo após uma exposição de alto risco. Então, ainda não existe o conhecimento a respeito desse assunto. Então, a hipótese deles foi de que a hidroxicloroquina poderia potencialmente ser usada como profilaxia pós-exposição, prevenindo a infecção sintomática após exposição para a Covid-19. Resumindo, ele pergunta aqui, bom, uma pessoa que foi exposta ao Covid-19 se beneficiaria da hidroxicloroquina? Vamos ver? Nesse trecho aqui, ele fala sobre a metodologia, um projeto de supervisão da avaliação. Eles realizaram um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, para avaliar a profilaxia pós-exposição com a hidroxicloroquina, né? Então, significa que após expor ao Covid-19, eles queriam ver se a hidroxicloroquina tinha efeito profilático. Eles atribuíram aleatoriamente os participantes numa proporção de 1 para 1 para receber a hidroxicloroquina ou placebo. Os participantes tinham uma exposição conhecida, reportada pelo participante,
a uma pessoa com Covid-19 confirmada pelo laboratório ou em casa, um contato em casa, uma pessoa próxima, né, morando em casa, um contato próximo, um profissional da área da saúde ou pessoas expostas na área ocupacional, dentro do trabalho. Aqui vou fazer uma breve pausa para comentar o seguinte: uma parte dos participantes foi exposto a alguém sabidamente com Covid-19, porque essa pessoa fez o exame no laboratório e foi confirmado Covid-19. Porém, uma outra parte foi exposto a pessoas que tinham sintomas sugestivos de Covid-19, mas não tinham a certeza da doença, principalmente os trabalhadores da área de saúde. Então, o fato de nem todos terem sido testados e confirmados confere alguma fragilidade a essa amostra selecionada. A inscrição para o teste começou em 17 de março de 2020, com o limite de elegibilidade para se inscrever dentro de 3 dias após a exposição. O objetivo era intervir antes do período médio de incubação, que seria de 5 a 6 dias. Porém, devido ao acesso limitado ao teste imediato, os profissionais da saúde poderiam estar inicialmente matriculados com base na exposição presumível de alto risco a pacientes com testes pendentes. No entanto, no dia 23 de março, a elegibilidade foi alterada para exposição a uma pessoa, olha que loucura, gente, com PCR positivo, com uma janela de elegibilidade prorrogada até 4 dias após a exposição. Então, aqui outra ressalva. No meio do caminho, eles mudaram os critérios de elegibilidade e mudaram o tempo de espera após a exposição. É complicado falar em profilaxia em uma pessoa que já tem 4 dias exposto ao Covid, porque profilaxia geralmente se faz antes da exposição ao Covid. E aqui, alguns pacientes começaram a tomar a medicação 4 dias depois da exposição ao Covid. Minha observação. Aqui eles falam sobre a aprovação do estudo, né, das instituições. Vou passar. Aqui eles falam que foram incluídos os participantes que tinham ou família ou uma exposição ocupacional a pessoas que tinham Covid confirmado e permaneceram a uma distância menor do que 6 pés, no caso dá mais ou menos 1,8 metros, por mais de 10 minutos, enquanto não usavam nem a máscara facial e nem aquele protetor ocular. Quando ela não usava nenhum dos dois, era considerado uma exposição de alto risco. Quando ela usava apenas a máscara facial, mas sem o protetor ocular, era considerado uma exposição de moderado risco. Acho complicado. Gente, isso daqui é uma pessoa que está te falando de longe, relatando via telefone, via internet, enfim, te relatando de longe esse tipo de exposição que ela teve. Você confia? Acho complicado. Também acho fraco esse tipo de avaliação, tá? Eu não faria, mas enfim. Os participantes que foram excluídos foram os que tinham menos de 18 anos de idade, os pacientes que foram hospitalizados ou atenderam a outros critérios de exclusão, que eles colocaram no apêndice suplementar. Aqui ele fala que as pessoas que desenvolveram os sintomas do COVID ou que tiveram COVID positivo no PCR, eles foram excluídos desse estudo e foram encaminhados para um outro estudo separado que avaliava o uso da medicação no tratamento das infecções precoces. Gente, essa parte aqui para mim foi a mais estranha. Ele falou que o recrutamento foi realizado usando uma mídia social e outras plataformas de mídias sociais. E que os participantes estavam nos Estados Unidos e no Canadá, nas províncias de Quebec, Manitoba e Alberta. Desculpa, eu não sei pronunciar direito. E os participantes, eles se inscreveram através de uma pesquisa
esse REDCap, que é um sistema de captação de dados eletrônicos. Aí diz que aqui os participantes leram o termo de consentimento e que eles avaliaram a compreensão do conteúdo. Não sei como é que foi feita essa avaliação da compreensão do conteúdo, enfim. E foi fornecida uma assinatura eletrônica, né? Uma forma de capturar a assinatura eletrônica digitalmente. E eles enviaram uma mensagem por e-mail de acompanhamento nos dias 1, 5, 10 e 14. Uma pesquisa de 4 a 6 semanas, perguntando sobre testes de acompanhamento, doença ou hospitalização. Os participantes que não responderam a essa pesquisa receberam uma mensagem de texto, e-mail, telefonema ou a combinação dessas tentativas anteriores, para saber os desfechos, né, os resultados. E quando esses métodos aqui de cima não obtinham sucesso, eles ligavam para um contato de emergência, um telefone de emergência em que os participantes escreveram inicialmente para determinar se os participantes adoeceram ou como é que está o status vital deles, né? Quando todas essas formas de comunicação foram exauridas, fizeram uma pesquisa na internet por obituários para avaliar o status vital da pessoa. Meu Deus, gente. Sério. Na minha opinião, é muito fraco isso. Sabe, pela internet, eles conheceram os participantes que se voluntariaram para escrever né, nessa plataforma. Foi feito um acompanhamento por e-mail, gente. Não se viu a pessoa. Não se viu a pessoa. Se deu uma droga e não se viu. E confiando no que a própria pessoa respondia. Gente, desculpa, mas esse estudo aqui para mim não foi legal. Sobre as intervenções. A randomização ocorreu em farmácias de pesquisa em Minneapolis e Montreal. Daí eles fizeram uma randomização em bloco permutado, no tamanho variável de 2, 4 e 6, com estratificação de acordo com o país, tá? O farmacêutico pesquisador designou sequencialmente, as tarefas foram ocultadas dos pesquisadores e participantes, então tanto pesquisador quanto participante não sabia como que era feita a randomização, que somente os farmacêuticos sabiam qual era a sequência de randomização. O sulfato de hidroxicloroquina ou placebo foram dispensados e enviados durante a noite para os participantes por correio comercial. É estranho, né, gente? O regime utilizado da hidroxicloroquina foi de 800 miligramas, 4 comprimidos. Então, significa que eles usaram 200 miligramas, comprimidos de 200 miligramas. 800 miligramas primeiro, seguido de 600 miligramas, ou seja, 3 comprimidos 6 a 8 horas depois, seguido de 600 miligramas, ou seja, 3 comprimidos diariamente por 4 dias posteriores, dando um total de 5 dias de medicação e um total de 19 comprimidos. Pausa aqui nessa parte, eu acho que isso aqui é importante. Essa dose está muito acima da dose que é preconizada para profilaxia no Brasil, gente. No Brasil, a dose utilizada é de 400 miligramas de 12 em 12 horas no primeiro dia. Então, no primeiro dia, daria uma dose de 800 miligramas no total. Esse daqui, no primeiro dia, é o somatório desses dois, ó. Dá um total de 1,4 gramas. É uma dose muito superior à dose preconizada no Brasil. A profilaxia no Brasil sugere, então, no primeiro dia, uma dose de 400 miligramas de 12 em 12 horas, seguida de um comprimido de 400 miligramas uma vez na semana. E aqui, gente, era seguido de 600 miligramas nos próximos 4 dias. Eles estavam fazendo como se fosse uma dose de tratamento, só que ainda muito superior ao que é preconizado no Brasil. Alguém tem dúvida de que haverá efeito colateral nesse estudo? Eu não tenho. Então, para mim, não é um estudo comparável e não um estudo com um bom desenho para ser utilizado como referência em profilaxia, tá? Eu já pararia por aqui, mas eu vou continuar para vocês saberem o que aconteceu depois.
Só vou fazer uma observação, porque podem ter outros tipos de profilaxias utilizados no Brasil que eu não sei, mas o que eu sei é esse que eu acabei de falar para vocês. Bom, se os participantes tivessem alguma alteração gastrointestinal, reação, eles eram aconselhados a dividir em 2 ou 3 doses. Como eles conseguiram chegar a essa dose de medicação? Eles escolheram uma dosagem de hidroxicloroquina baseada em um regime de simulação farmacocinética para atingir as concentrações plasmáticas acima da metade da concentração efetiva máxima in vitro por 14 dias. Gente, enfim, eu acho que deveria ter outras maneiras de escolher essa dosagem. Não sei se baseado em outros estudos que já foram feitos, e não dessa maneira aqui, porque realmente a dose foi muito acima da preconizada aqui no Brasil. Os comprimidos placebos eram de folato e eles tinham uma aparência semelhante às dos comprimidos de hidroxicloroquina, e eles eram prescritos em um regime idêntico para o grupo controle. E a Rising Pharmaceuticals providenciou uma doação de hidroxicloroquina e a outra parte foi comprada. O desfecho primário foi pré-especificado como uma doença sintomática com resultado molecular positivo. E aqui é duro. Ou, se o teste não estava disponível, por sintomas relatando Covid-19. Então, por sintomas típicos de Covid-19. Gente, isso daqui é outra falha metodológica. Eles não tinham certeza bem se a pessoa tinha Covid-19. Se eram sintomas típicos, que estavam dentro lá dos critérios, né, dos Estados Unidos, eles poderiam sugerir que ela estava com Covid-19. Olha que doideira. Novamente diferente daquele estudo que eu li, o estudo número 1, em que todos os pacientes tinham confirmado em laboratório. Eles assumiram que todos os profissionais de saúde poderiam ter acesso ao teste COVID-19 caso eles estivessem sintomáticos. No entanto, esses testes tiveram acesso limitado no período do estudo. Então, nem todos fizeram realmente o teste. Então, eles avaliaram os relatos de sintomas de Covid-19 baseados no Conselho dos Estados Unidos e critérios de epidemiologistas territoriais para confirmação dos casos. Casos prováveis era a presença de tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, ou a presença de 2 ou mais sintomas de febre, calafrios, mialgia, dor de cabeça, dor de garganta, e novos distúrbios olfativos e do paladar. E casos possíveis era a presença de 1 ou mais sintomas compatíveis, que poderia também incluir diarreia. Os desfechos secundários incluíam a incidência de hospitalização por Covid-19 ou morte, a incidência de PCR confirmado, né, para SARS-CoV-2, a incidência de sintomas da infecção de SARS-CoV-2, a incidência ou continuação da intervenção por qualquer causa e a severidade dos sintomas, se tivesse nos dias 5 e 14, de acordo com a escala visual analógica, que era uma escala que variava de 0 a 10 de acordo com a severidade dos sintomas. Os dados sobre eventos adversos foram também coletados, com perguntas direcionadas para efeitos colaterais comuns, além de texto livre aberto. Os dados desses desfechos foram medidos com 14 dias depois da inscrição do estudo. Os dados de resultados, incluindo o teste do PCR, possíveis sintomas relacionados ao COVID, no estudo e dos efeitos e das hospitalizações, foram coletadas através do relatório do participante. E os detalhes da conduta no estudo estão fornecidos nesse protocolo e nesse site aqui. Agora, tudo foi avaliado através do relato do paciente. Eu acho muito subjetivo, gente. Eu acho que o paciente pode relatar de diversas maneiras, cada um com a sua maneira subjetiva de relatar qualquer tipo de coisa, seja sintomas, seja outros desfechos, enfim.
Não acho um dado muito confiável, ainda mais em que você não tem contato com essa pessoa, é tudo feito via online. Que ele fala sobre o tamanho da amostra, eles falaram que eles previam a doença Covid-19 seria compatível em mais ou menos 10% da população exposta ao Covid-19, baseado no método exato de Fisher que eles fizeram. Eles avaliaram que cerca de 621 pessoas precisariam estar inscritas em cada grupo para ter uma estatística boa, com um recrutamento pragmático baseado na internet e de referência própria. Eles planejaram uma incidência de mais ou menos 20% de atritos, de problemas que poderiam ter na amostra. Portanto, essa amostra devia ser ampliada para 750 participantes por grupo. Eles especificaram a priori que os participantes que já eram sintomáticos no primeiro dia, antes de receber hidroxicloroquina ou placebo, seriam excluídos do estudo da profilaxia e eles entrariam em um estudo separado para tratamento inicial. Como as estimativas para a Covid-19, a incidência de sintomáticos após uma exposição e a perda de acompanhamento eram relativamente desconhecidas no início de março de 2020, o protocolo pré-especificou uma reestimação do tamanho da amostra da segunda análise interina. Essa reestimação usou a incidência de novas infecções no grupo placebo e a porcentagem observada dos participantes perdidos no acompanhamento teve como objetivo manter a capacidade de detectar um tamanho de efeito e uma redução relativa de 50% em novas infecções sintomáticas. Eu sinceramente não entendi muito bem essa parte. Se alguém puder me explicar, coloca aí. Aqui ele fala que foi feito um painel de monitoramento independente para rever os dados e fala que na segunda análise intermediária, em 22 de abril de 2020, o tamanho da amostra foi reduzido para 956 participantes, que pôde ser avaliado com 90% na taxa de eventos infecciosos maior do que o esperado no grupo controle. Eu não entendi muito bem isso daqui. Quem souber mais de análise estatística e souber traduzir em inglês, me explica isso. Que eu não entendi essa taxa de eventos infecciosos maior do que esperado no grupo controle. E na terceira análise intermediária, em 6 de maio, as tentativas foram interrompidas, baseadas no poder condicional menor que 1%, uma vez que era considerado fútil para continuar. Então, não entendi muito bem, tá? Alguém pode me explicar? Escreva aí nos comentários. Eles avaliaram a incidência da doença Covid-19 por 14 dias com o teste exato de Fisher. Os desfechos secundários foram, em relação à porcentagem de pacientes, também foram comparados com o teste exato de Fisher entre os pacientes que tiveram uma doença incidente compatível com Covid-19. Eles resumiram uma pontuação de gravidade nos sintomas no dia 14, com a mediana de intervalo interquartil, e avaliaram a distribuição com um teste chamado Kruskal-Wallis. Eles conduziram todas as análises com o software SAS versão 9.4 para participantes com falta de dados, né, de resultados. Eles realizaram uma análise de sensibilidade com seus resultados, excluindo ou excluindo como evento. Os subgrupos foram especificados a priori o tipo de contato, incluindo seja família, né, seja profissionais de saúde, desde a exposição até a inscrição, idade e sexo. Foram recrutados 821 participantes, adultos assintomáticos, que foram aleatoriamente designados para o grupo da hidroxicloroquina, 414 participantes, ou o grupo placebo, 407 participantes. As características demográficas e clínicas dos participantes são fornecidas na tabela 1. A mediana da idade foi de 40 anos de idade, no intervalo de 33 a 50 anos. Mulheres representaram 51,6% dos participantes. Um total de 27,4% dos participantes relatou problemas crônicos de saúde, né, como hipertensão,
que foi a mais comum, 99 de 821, dando 12,1%, seguidos por asma, 7,6%. Os profissionais de saúde representaram a maior parte, 66,4% dos participantes, e fica aqui a observação de que boa parte desses profissionais não tiveram teste confirmado, foi apenas avaliação sintomatológica, sendo que na maioria desses profissionais de saúde eram médicos ou assistentes médicos, dando um total de 62,8%. Enfermeiros e técnicos de enfermagem, 23,5%. No caso de profissionais de saúde, a exposição foi predominantemente a pacientes, um total de 76,7% dos profissionais de saúde foram expostos aos pacientes, pessoas que trabalhavam juntos, 19,6%. Entre 29,8% dos participantes que se inscreveram como contato doméstico, a maioria reportou ser parceiros ou pais, né? Então, seja marido ou companheiro ou pais, né? 17,6%. No geral, 87,6% dos participantes, que dava 719 de 821, reportaram uma exposição de alto risco, sem a proteção ocular ou sem a proteção ocular e máscaras cirúrgicas ou respiradores. Desses, 365 receberam a hidroxicloroquina e 354 receberam placebo. Aproximadamente 60% dos participantes relatou não usar nenhum elemento pessoal ou equipamento de proteção durante a exposição às pessoas com Covid-19. Eu fiquei me perguntando se esses 60% foram distribuídos igualmente nos dois grupos ou se a maior parte estava em um grupo ou outro. Eu acho que eles poderiam ter especificado também essa segunda parte. Nos desfechos primários, eles falam que 107 participantes dos 821, 13% desenvolveram Covid-19, seja diagnosticado no PCR, seja através de sintomas compatíveis, num período de 14 dias de acompanhamento, tá na tabela 2. E que a incidência da doença compatível com Covid-19 não diferiu significativamente no grupo que recebeu a hidroxicloroquina ou que recebeu placebo. Então, dos que receberam a hidroxicloroquina, 11,8% desenvolveu a doença ou sintomas, né? E do grupo que recebeu placebo, 14,3% desenvolveu. O P é igual a 0,35. Então, segundo o estudo, não foi estatisticamente relevante. A diferença absoluta foi de menos 2,4 pontos percentuais. Na figura 2 mostra o desenvolvimento do Covid-19 ao longo do tempo. 2 hospitalizações foram relatadas, uma em cada grupo. Não ocorreram nenhuma arritmia ou morte. Não havia diferença significativa na eficácia até o momento do início da profilaxia após a exposição em qualquer um dos subgrupos especificados. Aqui ele fala que, no geral, 10,7% dos participantes, 46 na hidroxicloroquina e 42 no placebo, não completaram os 14 dias. Entre esses participantes, o status vital era desconhecido para 36 no grupo da hidroxicloroquina e 33 no grupo controle. Diz ele aqui que na análise de sensibilidade, a exclusão dessas pessoas do denominador ou a inclusão deles como ter tido um evento não afetou as conclusões do estudo, está na tabela S1. Das 113 pessoas que tiveram doença sintomática, 16 tiveram o PCR confirmado e 74 tinham uma doença compatível com provável Covid-19, pela definição de caso nos Estados Unidos. 13 tinham sintomas compatíveis e ligação epidemiológica, e 10 foram julgados como não tendo a doença. 4 pacientes adicionais tiveram PCR positivo e foram assintomáticos durante os 14 dias de acompanhamento. 3 desses participantes eventualmente desenvolveram sintomas.
Entre os participantes que desenvolveram Covid, a mediana de número de sintomas foi de 4. Os sintomas mais frequentes referidos eram tosse, 44,9%, febre, 34,6%, falta de ar, 18,7%, fadiga, 49,5%, dor de garganta, 40,2%, mialgia, que é dor no corpo, 37,4%, e anosmia, que é a falta de cheiro, né? Não sentir cheiro. 23,4%. Dentre os pacientes sintomáticos até o dia 14, o score mediano de gravidade dos sintomas foi de 2,8 nos pacientes que receberam hidroxicloroquina e 2,7 nos que receberam placebo. Esse valor também não foi estatisticamente relevante. Sobre adesão e segurança, a adesão entre os participantes do grupo foi considerada como moderada. A adesão total na intervenção diferiu de acordo com o grupo de estudo, com 75,4% dos participantes que receberam hidroxicloroquina e 82,6% dos que receberam placebo. Todos receberam um total de 19 comprimidos, foi estatisticamente relevante. A razão mais comum para eles terem parado foram os efeitos colaterais. 17 participantes do grupo da hidroxicloroquina e 8 do grupo placebo. Os efeitos colaterais foram mais frequentes com a hidroxicloroquina do que com o placebo, de acordo com a tabela 3. Entre os participantes que tomaram a hidroxicloroquina, 40,1% relataram efeitos colaterais até o 5º dia, em comparação com 16,8% do grupo placebo. Esse daqui foi considerado estatisticamente relevante. Dos efeitos, náuseas, fezes soltas, desconforto abdominal, foram os eventos, os comuns mais relatados. Não houve nenhum evento, uma reação adversa grave e nenhuma arritmia, nenhuma reação adversa relacionada a arritmias cardíacas. Acho que vale a pena a gente conversar aqui de novo sobre a dose que foi utilizada de hidroxicloroquina, que foi uma dose bem alta. Então, provavelmente, realmente, o grupo que usou a medicação iria sentir efeitos colaterais. Foi uma dose muito acima da preconizada em casos de profilaxia, então era esperado que fosse ter esse resultado. E outra coisa é que se fala muito em reações adversas graves, arritmia cardíaca, e mais um estudo mostrando que não existe isso daí, mesmo com doses altas de medicação, gente. Então, cuidado quando se observar, quando tiver na televisão aí falando, né, arritmias cardíacas associadas à doença, porque o risco não é alto mesmo. Ainda mais quando você faz com uma segurança, prescrevendo para pacientes que sejam elegíveis, né, e não de forma aleatória. Então, cuidado, as pessoas que querem comprar essa medicação em casa, para tomar em casa sem prescrição médica, também não pode, viu? Porque pode vir a desenvolver efeitos colaterais, inclusive efeitos colaterais graves, caso você não se sinta eleito para usar a droga. Só vale ressaltar isso daí. Desculpa por parar aí a leitura do estudo. Até o dia 14, 344 participantes do grupo da hidroxicloroquina que completaram a pesquisa, 160 identificaram, que deu 46,5%, identificaram corretamente que tinham tomado a medicação. 151 não tinham certeza, que dava 43,9%, e 10% acreditavam que tinham recebido placebo. Dos 353 que tomaram placebo, 126 acharam que tinha tomado, identificaram corretamente que tomaram placebo, então 35,7%, 47,6% não tinham certeza, e 16,7% erraram achando que tinha tomado hidroxicloroquina. Então, participantes que relataram qualquer efeito colateral, no dia 5, tiveram 3,7 vezes mais chances de acreditar que receberam a hidroxicloroquina, em relação aos participantes que não tiveram efeitos colaterais. Na ausência de efeito colateral, a cegueira foi mantida. Aqui, em relação à tabela 1, eu vejo que os grupos foram comparáveis, seja na parte demográfica, idade, sexo, né, e peso e tudo mais, seja no tempo de exposição ou nas doenças pré-existentes, tá? No caso aqui, hipertensão, diabetes e asma, eu achei que foram grupos comparáveis.
Essa é aquela tabela 2, que eles viram que os dois grupos não tiveram diferença em relação ao desfecho. 11,8% confirmou Covid-19, seja pelo laboratório, seja pelos sintomas, 11,8% do grupo que usou hidroxicloroquina e 14,3% do que usou placebo. Apesar desse número aqui ser menor do que esse, né, então o que usou a hidroxicloroquina ser menor do que o do placebo, mas o P não foi estatisticamente relevante, então não teve diferença entre os grupos segundo o estudo. Aqui vamos para a discussão, eles falaram que esse estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, investigaram a eficácia da hidroxicloroquina na profilaxia após exposição ao Covid-19. Neste estudo, altas doses da hidroxicloroquina não impediram a doença compatível com o Covid-19, quando iniciado dentro de 4 dias após a exposição de alto risco ou moderado risco. Eles consideram que usaram uma abordagem pragmática para o recrutamento e acompanhamento por meio de autorreferência na internet e pesquisas de acompanhamento online e transportaram diretamente as intervenções do estudo para as casas dos participantes. Essa abordagem permitiu o recrutamento na América do Norte, minimizando o risco de infecção por SARS-CoV para pesquisadores, reduziu o ônus da participação em pesquisa e forneceu uma resposta oportuna a essa questão de que se a profilaxia foi eficaz ou não. Na minha opinião, não foi uma resposta oportuna, porque eles não fizeram uma avaliação adequada de profilaxia, né? Segundo as doses que eu falei e tudo mais, eu já falei antes para vocês. Mas no estudo eles consideraram. Aqui eles acham que essa abordagem permitiu uma ampla participação geográfica, independentemente da condição física de alguém, da distância dos centros acadêmicos, aumentando a generalização dos resultados. Eles viram que nesse estudo os participantes inscritos foram geralmente pessoas mais jovens e saudáveis do que aqueles de risco mais grave para a Covid-19. Embora o risco maior para a Covid-19 está relacionado à idade e à coexistência de fatores de risco. Ele fala que, embora o PCR ou a sorologia do teste poderia ter acrescentado maior peso, né, maior força científica ao estudo, eles não puderam avaliar um efeito em infecções leves ou assintomáticas. Aqui ele fala que pode existir um efeito benéfico da profilaxia em grupos de maiores riscos, né? Porque o grupo que foi tido aqui foram pessoas saudáveis e jovens. Então, pode haver um benefício em grupos de maior risco, mas que os riscos potenciais podem também ser aumentados nos grupos com populações mais arriscadas. Tá acabando, gente. Aqui no final eles falam que eles reconhecem que o teste tem limitação, devido à falta de disponibilidade de teste diagnóstico nos Estados Unidos. A grande maioria dos participantes, incluindo assistência médica, incluíram trabalhadores da área da saúde, não conseguiram acessar os testes. Sendo assim, a definição de caso sintomático a priori foi utilizada a definição de caso clínico provável de Covid-19 lá dos Estados Unidos. E este estudo apresenta, ele fala que é uma implementação no mundo real após a exposição, no contexto de um desenho de estudo randomizado, devido à abordagem baseada na internet, utilizado para recrutar rapidamente participantes no contexto de uma pandemia. Os dados foram obtidos por relatório dos participantes. A frequência dos sintomas observados são semelhantes em estudos anteriores, envolvendo a saúde nos Estados Unidos. A definição de casos prováveis nos Estados Unidos é relatada nacionalmente. No entanto, o poder preditivo dessa definição de caso ainda é desconhecido, particularmente nas populações mais jovens que foram estudadas. Considerando o pequeno número de testes de PCR, é teoricamente possível
que a terapia com a hidroxicloroquina pode limitar as infecções comprovadas, né? Então, existe isso. A reprodução dos nossos resultados em outros ensaios em andamento confirmaria esses achados. Este estudo randomizado não demonstrou um benefício significativo da hidroxicloroquina como profilaxia pós-exposição para a Covid-19. Se a profilaxia da exposição seria eficaz em populações de alto risco, é uma questão separada e vai ser avaliada em ensaios em andamento. Para acabar com a pandemia, é necessária uma redução da transmissão na comunidade. Finger, que tá falando, né, quem participou e tudo mais. Gente, então aqui eu considero que algumas questões devem ser vistas, né? Vamos lá para elas? Gente, então aqui eu coloco algumas ponderações em relação ao estudo. Ponto 1. Alteraram os critérios de elegibilidade no meio do estudo. Então, lá no comecinho, lembra que eles mudaram o tempo de elegibilidade, que antes era menos, depois passou para mais. Foram considerados como eleitos a maioria que tinha sintomas clínicos compatíveis e não com testes realmente confirmando a doença. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Segundo, foi feito totalmente online, com informações relatadas pelos participantes. Essas informações são realmente fidedignas? Houve o uso correto das drogas? Eles utilizaram os participantes usavam outras medicações concomitantemente ao uso da hidroxicloroquina ou do placebo? Usavam outras drogas que influenciavam nas reações adversas? Não sei. Essas informações relatadas pelos participantes são realmente seguras? Eu não considero. Né? No estudo nesse porte, eu não consideraria informações seguras. Então, achei que houve uma fragilidade muito grande do estudo em relação a essa captação de informação. Outro ponto frágil mesmo, foi que a dose profilática da hidroxicloroquina prescrita no estudo foi muito superior ao que se é preconizado como profilaxia no Brasil. Então, é óbvio que se você aumenta a dose, você vai ter aumento de efeitos colaterais, gente, né? Outro, o início da profilaxia foi feito de maneira bastante tardio. Nesse caso, então, pessoas que já tinham contato com uma exposição de alto risco a uma pessoa com Covid e que eles foram contabilizados a partir do 4º dia, né? Até o 4º dia, a pessoa podia se inscrever. Então, no 5º dia, ela já podia estar desenvolvendo sintomas, né? Ou então até mesmo no 4º dia. Só que se a pessoa começasse com sintomas no 1º dia do estudo, ela era excluída. Esse início da profilaxia tardio também possa ter influenciado. Não teve nenhuma reação adversa. Isso daqui é importante, gente, porque muitas pessoas falam que não pode usar hidroxicloroquina pelos efeitos adversos graves. E nesse estudo, e em outros estudos também, não tem reação adversa grave. Arritmias cardíacas não existe, gente. E olha que esses pacientes aqui não fizeram eletrocardiograma. Pelo menos no estudo não está falando, né? Foi uma droga que foi enviada pelos correios, então eles não fizeram eletrocardiograma antes de usar a medicação. E nenhum deles teve reação adversa grave. Lembrando que dentro do estudo tem pessoas com hipertensão também. Então, olha isso daqui, pensa bem no que está sendo reportado no jornal, na televisão em relação à adversa e que realmente não existe reações adversas graves, mas o grupo que utiliza a droga, eu ressalto, tem que ser uma droga prescrita por médico e tem que ser um grupo que deve ser avaliado, porque algumas pessoas não são eleitas para usar essa medicação. Item 6. Populações de maior risco seriam beneficiadas. O estudo deixa em aberto essa possibilidade, porque foi um estudo feito com pessoas jovens e saudáveis. Então, e as populações de risco? Elas teriam maior benefício da droga? Ou elas teriam mais efeitos colaterais em relação à droga? Não sei, né? Em outros estudos a gente vai ver. E o ponto 7, se tivesse sido confirmado todos os casos com PCR, talvez mudaria o resultado do estudo. O estudo também deixa em aberto essa pergunta. Poderia sim ter mudado o curso do estudo. Então, é um estudo, para mim, no geral, eu considerei como estudo frágil, apesar de ser randomizado, duplo cego e tudo mais, mas tem pontos de fragilidade grande no estudo, e para mim eu não considero como um estudo que serve como comparativo para a profilaxia que é prescrita no Brasil, tá bom? Essa é a minha avaliação.
Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, deixe seu comentário aí embaixo, deixe sua crítica construtiva ou a sua pergunta que eu vou tentar responder. Um abraço e até mais.